está chegando e estreando com a gente hoje é o médico urologista da Clínica Veridium, Felipe Machado. Doutor Felipe, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, senhor. A gente começa falando, então, hoje sobre um assunto que acabou ficando, ouvindo aí a tema nas conversas no noticiário, que é a pielonefrite. Isso porque nessa semana houve aí a notícia da atriz Isadora Cruz, de 25 anos, que teve de ser internada por conta do diagnóstico dessa pielonefrite aguda. É difícil até falar esse nome, mas do que a gente está falando, doutor? Perfeito. Bom, pielonefrite é um termo médico que a gente usa para infecção dos rins, né? Então, só para clarear um pouquinho o termo, em algumas áreas a gente tem uma forma de falar específica e na medicina não é diferente. Toda palavra que termina em "ite" quer dizer inflamação, infecção. E essa primeira parte da palavra é o órgão que está infeccionado. Então, gastrite, inflamação do estômago, uretrite, inflamação da uretra, e a pielonefrite é a inflamação dos rins. A gente usa pielo para se referir aos rins. Então, o que a atriz Isadora Cruz teve, na realidade, foi uma infecção urinária alta, uma infecção dos rins, que normalmente é uma evolução da infecção baixa, da infecção de bexiga, que é muito frequente entre as mulheres. E ela foi internada, doutor, apresentando fortes dores na lombar. Essa dor na lombar, quando é rim, ela tem alguma característica específica? Perfeito, Diego. A pielonefrite, a infecção dos rins, na grande maioria das vezes é uma evolução da infecção da bexiga, né? Então, os pacientes eles começam com sintomas clássicos de infecção, dor na região baixa, ardência para urinar, aumento da frequência urinária, e às vezes quando essa infecção ela não é tratada de forma correta, essa bactéria ela pode subir até os rins e as dores são mais localizadas na região renal, que é a região lombar, embaixo das costelas. É uma dor forte, associada à cólica, mas normalmente ela é secundária, ela vem depois desses outros sintomas baixos. Então, a dor não surge de repente, né? Ela dá alguns sinais de infecção Vem antes. numa escalada aí. Exatamente. Então, quais são os sintomas anteriores à dor na lombar? Normalmente são sintomas Ardência. urinários. Ardência, aumento da frequência urinária, a urina fica com uma cor diferente, pode ter até sangramento. E aí, quando essa dor ela sobe para os rins e está associada à febre, né, outros sintomas de infecção mais severas, a gente pensa na pielonefrite, a infecção dos rins. E, em regra, por que ela acontece? Tem alguma coisa a ver com a baixa ingestão de água ou talvez com um problema anterior maltratado ou que não foi ali, não recebeu a devida atenção e acabou evoluindo? Perfeito. Na maioria das vezes, então, essa infecção não tratada da bexiga pode evoluir para uma infecção dos rins. Existem alguns fatores de risco para infecção urinária já na bexiga, a falta de água é um deles, né? As mulheres são muito mais acometidas por infecção urinária do que os homens, tem até uma explicação anatômica, a uretra feminina é mais curta, etc. Pessoas com a imunidade mais baixa, pessoas que prendem muita urina, enfim, pessoas que depois da relação sexual às vezes não têm uma higiene ali tão rápida, isso também está associado à infecção urinária. E quando essa infecção baixa ela não é adequadamente tratada, então quando o paciente ele demora para procurar o médico ou ele não toma o antibiótico nos dias corretos, da forma correta, essa infecção ela pode evoluir, se agravar e subir até os rins. Então é um conjunto das duas coisas, os fatores de risco para infecção baixa e quando essa infecção baixa, a infecção da bexiga, ela não é tratada de forma correta, pode agravar para a infecção dos rins. Doutor, e é uma dor tão forte, dizem, né, que aí não tem jeito, corre para emergência, né? Quando essa dor, então, ela é forte e não passa com analgesia comum, com paracetamol, com dipirona, remédios mais frequentes, a gente tem que procurar o hospital. Principalmente no contexto de febre, né, e sangramento na urina, sintomas de alarme. E aí o tratamento lá se dá de que maneira? Como quase todas as infecções por bactéria, né, o tratamento básico é o antibiótico. A dificuldade que a gente tem às vezes é de usar o antibiótico correto. Quando o paciente ele já tem infecção nos rins, a gente começa com antibiótico mais forte, mais potente. Normalmente é feito na veia e o paciente precisa ficar internado. Então é basicamente antibiótico, remédio para dor, mas não antibiótico comum de farmácia. Por isso que é importante ir ao pronto-socorro, procurar o seu médico, para a gente tratar de forma correta. Inclusive o uso errado, né, indiscriminado de antibiótico, ele piora a infecção renal. Porque se a gente usa um antibiótico mais leve, por exemplo, que não é eficaz contra aquela bactéria, isso acaba aumentando a resistência bacteriana. A gente seleciona as bactérias mais fortes, vamos falar assim, né? Doutor, tem alguma relação, te faço logo duas perguntas em uma. Primeiro, se tem alguma relação com a idade, se pessoas mais jovens, por exemplo, a gente sabe que as mulheres têm essa tendência, então, a terem mais chances de terem e desenvolverem essas infecções, mas tem alguma coisa a ver com a idade também? E já pergunto quanto tempo que demora para passar um quadro desse. Perfeito.
Então, assim, a gente sabe que até 30% das infecções das mulheres surge até os 24, 25 anos de idade. Então, a infecção urinária baixa é bem mais frequente em mulheres jovens, em idade sexual. Mas a infecção renal, aquela infecção mais grave, é mais comum entre os idosos, que normalmente tomam vários remédios, têm imunidade mais baixa, podem ter outras doenças como câncer, né? Então, a própria imunidade do organismo é menor. Então, infecção urinária simples, baixa, aquela, né, mais clássica, mulheres jovens. Infecção renal mais grave, pessoas mais idosas. Com relação ao tempo que dura um tratamento desse para a pessoa ficar 100%? Em geral, a gente usa antibiótico por 7 dias, tá? Isso não quer dizer que o paciente vai ficar 7 dias internado no hospital. A gente mantém a internação ali em torno de 3 a 4 dias, até a gente conseguir identificar aquela bactéria. Existe um exame específico chamado urocultura, que é um exame que a gente coleta a urina do paciente, coloca no laboratório e vê qual que é o bicho, qual que é a bactéria que cresce. A partir daí, a gente seleciona aquele antibiótico correto e aí, fazendo esses primeiros 3 dias, identificando a bactéria, o paciente vai para casa com o antibiótico ali guiado, direcionado, né, para aquele caso. Então, o tratamento em geral demora 7 dias, internação de 3 a 4 dias, até sair o resultado da cultura. 8 horas e 17 minutos, você está acompanhando a nossa coluna Saúde e Bem-Estar dessa quarta-feira com o médico urologista da Clínica Veridium, Felipe Machado. Hoje nós estamos falando sobre a pielonefrite aguda, uma doença que eu estou aprendendo hoje, é uma inflamação nos rins. Doença essa que acometeu a atriz Isadora Cruz, de apenas 25 anos, nesta semana. Doutor, quais então são as orientações para se evitar e se prevenir essa inflamação nos rins? Perfeito. Então, sim, as formas de prevenção, elas partem também na prevenção da infecção baixa, né? Ingerir bastante líquido, né? Buscar hábitos saudáveis, a gente fala isso até de forma repetitiva, tudo, né? Mas vale para tudo, né? Porque isso melhora a imunidade, a forma da gente prevenir as doenças infecciosas. Não ficar segurando muito urina, tá? Então, ter o hábito de, quando der a vontade de urinar, ir ao banheiro. No caso das mulheres, evitar ducha higiênica. A ducha higiênica, ela tem uma capacidade de limpeza muito boa, até demais. Isso pode aumentar a pressão e fazer com que a bactéria que está ali na região da vagina, né, entre na bexiga. Depois da relação, né, se higienizar adequadamente e fazer aquela medicina preventiva, né, que a gente fala. Todos os anos ir ao médico, fazer exames de rotina, ver se tem algum fator de risco, para evitar que as doenças apareçam. Doutor, uma doença como essas não tratada ou não tratada da forma adequada, ela pode evoluir para um quadro mais grave ou ser uma porta de entrada para outros problemas mais graves e mais difíceis de se combater de saúde? Ou alguém que, de repente, negligencia os sintomas, enfim, ou que faz o tratamento pela metade, começa a medicação, não termina, o que pode acontecer? Perfeito. Essas infecções, quando não tratadas de forma correta, elas podem se generalizar no corpo. Então, a infecção que é no rim, quando a gente não trata com antibiótico, essa infecção pode cair na corrente sanguínea, no sangue, e a partir daí a gente chama de sepse, infecção generalizada, que é uma causa importante de óbito, de morte no Brasil. Então, assim, é uma doença potencialmente grave que a gente tem que estar prestando bastante atenção. Muito bem, agora são 8 horas e 20 minutos. Este foi o médico urologista da Clínica Veridium, Felipe Machado, que conversou com a gente sobre pielonefrite. Doutor Felipe, parabéns pela estreia, obrigada por hoje. Eu que agradeço a oportunidade, tenha um bom dia. Até a próxima, doutor.